O meu desejo é que esta manhã, apesar do cansaço, do sono talvez, você possa estar com o coração aberto, deixando que a palavra de Deus assim entre em sua mente e desça até teu coração, para que ali ele faça morada e faça sentido para a sua vida. Isso é meu desejo, é a minha oração em favor de nós. Eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, no versículo 1 a 4. Apenas 4 versículos. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu queria lembrar que hoje nossas crianças estão tendo oficina, tá? Então, as crianças que quiserem descer, estão lá no salão social, tendo oficina, hoje de manhã e à noite. Então, tragam seus filhos que já estão matriculados, vamos dizer assim, na oficina, tragam à noite também para que haja a continuação dos ensinamentos, que no final do mês, no 5º domingo, nós vamos ter algumas apresentações do que eles aprenderam nessas oficinas, tá bom? Mateus capítulo 8, no versículo 1 até o 4, diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a ninguém, mas vá, mostre ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, e nós temos a certeza, Pai, que a Tua Palavra há de nos edificar, há de nos ensinar. Nosso pedido é que o Senhor, ó Pai, faça com que nossos corações estejam atentos nesse momento, para que possamos ouvi-la. Abençoa o Teu servo, ó Deus, fala através da minha pessoa. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Mateus, eu queria focar não na cura em si do cego, mas eu queria focar na cura, aliás, no contexto em que Jesus estava. Como nós estamos aprendendo durante esses domingos sobre os ensinos de Jesus, sobre os ensinos que Jesus nos ensina como discípulos. Você e eu somos discípulos, e o discípulo tem que conhecer o seu mestre, seguir o seu mestre, fazer aquilo que o seu mestre faz. O nosso mestre é Jesus. Então, durante o mês passado falamos um pouco sobre o Pai Nosso. À noite estamos trabalhando também sobre essa temática, aprendendo de Jesus. De manhã também, durante esse mês, vamos estar pregando e falando sobre os ensinamentos que Jesus nos traz diante dos evangelhos, as atitudes de Jesus. E assim, olhando esse texto, Mateus capítulo 8, se eu pudesse dar um nome a esse sermão, eu daria Jesus, o incansável. Jesus, o incansável. Um homem que não cansava. E quando eu olho para isso, eu vejo o contexto desse texto. E se você voltar à sua Bíblia um pouco mais, nós vamos ver diversas situações. Mas antes, eu queria apenas fazer umas considerações. Pensando em incansável, nós logo lembramos de cansaço. E falar de cansaço hoje é bem pertinente. E é natural hoje eu e você estar cansado. Nós vivemos uma vida corrida, não é verdade? Pragmática, tudo muito rápido. Tudo tem que ser para agora. E a nossa vida cotidiana é corrida. Nós acordamos cedo, vamos para o trabalho, passamos o dia inteiro, voltamos à noite, tem as tarefas de casa, a família, né? Outras tarefas paralelas, e isso tudo gera um cansaço em nós, é natural. Quem não está cansado hoje aqui? Quem talvez acordou de manhã, deu aquela preguiça, aquele cansaço, nossa, a semana foi difícil, a semana foi cansativa, a semana, nossa, hoje se eu pudesse ficar aqui embaixo da coberta, eu ficaria. Esse friozinho que está, não é verdade?
E nós temos sentimento, é natural. Talvez você esteja passando assim, talvez você esteja nesse cansaço. Mas o que me chama a atenção é que talvez você, semana inteira, você que estuda, faz faculdade, você jovem que faz faculdade, ou você adulto que faz faculdade, semana inteira na faculdade ali, estudando, pesquisando. Quem está fazendo TCC, assim como eu, também fazendo TCC, pesquisando, procurando. Para quem trabalhou o dia inteiro, ou para quem fica em casa, dona de casa, as decisões dentro da sua casa, o fazer faxina, o cuidar de filhos, ir ao mercado, ir ao açougue, ir ao mecânico, lavar o carro, etc. Ainda alguns conseguem espaço para jogar uma bola fim de semana, não é, Isaías? Mas não está dando tempo. Mas isso tudo gera em nós um cansaço, esses afazeres do dia a dia, e todos nós fazemos alguma coisa. E nesse contexto que vivemos, surge uma pergunta muito pertinente. Pensando em discipulado, quando nós olhamos para esse cansaço, nesse contexto em que estamos, o nosso discipulado, de fato, existe? O nosso fazer discípulo, o nosso caminhar com as pessoas, sentar com alguém, fazer uma refeição com alguém, conversar, sentar por um tempo, tirar um tempo para estar com alguém, isso existe dentro de uma sociedade em que nós vivemos? Eu acabei de falar aqui, e se nós pegarmos para falar sobre a sociedade hoje, tem diversas outras coisas. Será que você como eu, diante dessas tarefas que temos na nossa semana, no nosso mês, será que o discipulado existe ainda? Será que nós temos tempo para esse discipulado? Quando nós estamos e nós olhamos para esse cansaço de uma maneira primordial em nossas vidas, o nosso discipulado começa a ter regras. O nosso fazer discípulos, o nosso caminhar com as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, o nosso tirar um tempo com as pessoas começa a ter regras. Porque o nosso cansaço está em primeiro lugar. Então quando eu estou cansado demais, aí começa aquela questão, começamos a colocar regras. Se eu não estiver cansado eu vou. Hoje não está bem, eu não vou. E aí quase sempre, ou se não todas as vezes, nós damos alguma desculpa para não fazer algo relacionado à obra de Deus, ao nosso discipulado, à nossa caminhada com Jesus Cristo. Quantas vezes, quem frequenta pequeno grupo sabe, quantas vezes no meio da semana, algumas horas antes de começar o pequeno grupo onde você frequenta, bateu aquela vontade de, hoje eu não vou. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado, hoje eu não vou no pequeno grupo. Hoje eu não vou estar lá com os irmãos, eu não vou lá ler a Bíblia, eu não vou lá compartilhar, estou cansado. Quantas vezes? E o pequeno grupo é uma vez por semana. Nós começamos a colocar regra em algumas coisas. Ou talvez aquele seu amigo no seu emprego, que está passando uma situação desastrosa na sua casa, na sua vida, e aí ele entende que você é um cristão, é um servo de Deus, ele vai te procurar para ouvir uma palavra, para ter um tempo de conversa, e você fala, poxa, não dá hoje, tem muita coisa para fazer, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando nós fazemos isso, nós começamos a criar regras, e aí a única regra que deveria haver para nosso discipulado se perde. Porque o nosso discipulado, gente, é apenas gratidão a Deus. É gratidão a Deus pelo amor inabalável, incondicional dele por nós. O discipulado é isso. É a gratidão a esse amor que Deus teve por você e por mim. Esse amor a qual um dia você estava na sua casa e você sente algo diferente no seu coração, uma paz, e aquilo você olha, Deus, obrigado. É isso que eu quero para a minha vida. É gratidão a esse favor. Ao favor de Jesus lá na cruz. E a gratidão. E quando nós vivemos, colocamos o cansaço em primeiro lugar em nossas vidas, essas coisas vão se perdendo. As regras acontecem. Se der eu faço, se não der eu não faço. Amanhã talvez, semana que vem talvez, e assim vamos caminhando.
cansaço é natural, todo mundo tem. Mas será que ela está dominando a sua vida hoje? Essa é a pergunta. E quando eu vejo o texto de Mateus, eu olhando para o contexto de Jesus, quando nós voltamos, lá no final do capítulo 4, nós vamos ver Jesus numa caminhada intensa, até chegar nesse momento. No capítulo 4, no final, a partir do verso 18, Jesus está aqui chamando os discípulos, 18 a 22, ele chama Simão, Pedro, André, chama Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Depois Jesus fala no verso 23 que Jesus percorria toda a Galileia. Imagino que não era tão pequena assim, porque pensando que naquela época não tinha carro, provavelmente Jesus estava a pé, Jesus caminhava por toda a Galileia. E ainda continua no verso 24 do capítulo 4, dizendo que a sua fama correu por toda a Síria, e aí trouxeram todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, para chegar até Jesus. Imagina, Jesus, como médico dos médicos que nós conhecemos e nós cremos, diante de uma multidão de pessoas para ser curada. Fora isso, depois no verso 25 fala que Jesus continua da Galileia, ele vai para Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Tudo bem, talvez aqui não foi um dia só, em alguns dias Jesus fez tudo isso, mas isso mostra que Jesus, se nós pudéssemos dizer hoje, Jesus tinha uma rotina de trabalho, que era bem intensa. Se você acompanhar os evangelhos em outras passagens, você vai ver Jesus sempre com as pessoas, Jesus sempre fazendo aquilo que era a sua função, que era o propósito de Deus para ele. E aí começamos o capítulo 5, o Sermão do Monte. Primeiro que Jesus, quando vê aquela multidão, Jesus sobe ao monte. Jesus subiu a um lugar, a um monte, a um morro. Jesus foi até lá em cima, e lá Jesus começa a ensinar diversas coisas. E aqui eu imagino, se você pegar o capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos é o Sermão do Monte. Eu imagino que Jesus falou tudo isso, não foi em 10 minutos. Se você pegar o capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, você vai perceber algumas coisas. A intensidade que Jesus estava nesse momento. Jesus começa a falar das bem-aventuranças, depois ele vai para parábolas, fala sobre sal, a luz, as leis, depois ele reforça as leis, depois ele fala da justiça, de esmola, de oração, Jesus fala de jejum, depois ele fala mais parábolas, depois de ansiosidade, julgamento, mais oração, dos 2 caminhos, dos falsos profetas e mais parábolas. Tudo isso no Sermão do Monte. Até cansa de ouvir, Até cansa de ouvir. Imagina Jesus exausto nesse momento. E detalhe, no final da parábola, no capítulo 29, diz: porque ele ensinava como que tem autoridade e não como os escribas. Isso mostra que desde o começo do Sermão do Monte, apesar do cansaço talvez anterior, de estar peregrinando, caminhando, Jesus fala com toda a autoridade. Isso mostra que no final do Sermão do Monte, Jesus não está cansado e fazendo as coisas relaxadamente. Porque quando estamos cansados, algumas coisas que nós deveríamos fazer bem feito, fazemos talvez relaxadamente. Por quê? Por causa do cansaço, o corpo já está cansado, nós estamos cansados. E assim mostra que Jesus ele falava com toda a autoridade. Isso mostra que Jesus não estava relaxado, Jesus estava ali firme e forte, com o propósito que ele deveria seguir. Todo esse contexto mostra a intensidade da vida de Jesus. E aí entramos de fato no capítulo 8, e aqui o final de tudo, o final dessa maratona do Sermão do Monte. Por isso que eu digo que Jesus é o incansável. E nesse texto nós vamos aprender 3 lições, 3 atitudes para nós como discípulos, ao nos depararmos com esse cansaço diário, ao depararmos com essa situação, nós possamos lembrar do nosso mestre, e assim fazer como ele fez. Em primeiro lugar, nós aprendemos que nesse texto, no capítulo 8, na narração do milagre do cego,
aliás, o leproso, perdão, nós vemos que Jesus, ele entende que a restauração deve acontecer no meio da multidão. Nesse contexto, nesse texto, se você ler o versículo 1, diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Além de Jesus estar falando para várias pessoas no Sermão do Monte, Jesus ainda, quando ele sai, ele termina, diz que grande multidão o seguiram ainda. Grande multidão caminharam atrás de Jesus. E Jesus entendia que ali, no meio da multidão, teria cura. E se você acompanhar a trajetória de Jesus nos evangelhos, você vai ver que Jesus adorava estar no meio de multidões. Jesus adorava estar com gente. Jesus adorava estar no meio de onde tivesse pessoas, porque é naquele meio, é naquele contexto que Jesus operava os grandes milagres. É naquele meio que Jesus encontrava os seus discípulos. É naquele meio que todos viam a glória dele. E Jesus, ele se retirava muitas vezes apenas para orar, para intimidade com o Pai, mas do contrário, ele estava sempre com pessoas. Se Jesus estivesse hoje como presente, como homem aqui, Jesus estaria aqui no meio de nós, várias pessoas. Jesus gostava de estar com pessoas. Jesus era bem social. E Jesus, por ser esse ser social, ele entendia que na multidão aconteciam os maiores milagres. E lá, quando eu leio Mateus 9, no verso 36, que diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadecia das multidões. Jesus se compadecia dessas pessoas, porque ali acontece o discipulado. Talvez hoje nós não somos muito chegados em ficar junto de pessoas. E hoje vivemos numa sociedade extremamente egoísta, onde muitos se fecham no seu canto e não abrem perspectiva de novas amizades, de conhecer pessoas. E isso é um perigo para nós, que entendemos que o nosso mestre adorava andar com pessoas, e nós como discípulos, o que estamos fazendo? É na multidão que os discípulos se destacam. Estar junto de pessoas era o essencial para o testemunho do Filho de Deus. Jesus sabia disso. E a pergunta que eu faço: você como discípulo, ou eu como discípulo, nós sabemos? Nós dedicamos um tempo, apesar do cansaço, para estar com pessoas na multidão? Talvez a multidão seja lá na sua escola, você que estuda, na sua faculdade. Talvez a multidão seja lá na sua empresa, lá junto às pessoas que trabalham ali na produção, ou talvez nas salas, etc. Essa é a multidão a qual Jesus colocou você, para que você seja discípulo lá também. Segunda coisa, Jesus nos ensina que as preocupações, o cansaço, não devem nos impedir de ser discípulos. Jesus, apesar de estar vendo essa multidão seguindo, quando vem um leproso ao seu encontro, ele ainda assim vai fazer aquilo que é de sua função, que é sua essência: curar através do amor, o amor milagroso, o amor que cura. É esse amor que Jesus está demonstrando aqui nesse texto. Eu imagino a preocupação de Jesus com essa multidão essas pessoas seguindo ele.
Talvez Jesus possa estar pensando: será que essa multidão está com fome? Será que estão cansados? Será que querem água? Porque Jesus era um cara que amava as pessoas, e é natural alguém que ama as pessoas se preocupar com elas. Se preocupar, por mais que ele estivesse cansado, mas quando ele olhava para trás e via aquela multidão seguindo, eu tenho certeza que ele estava preocupado, sim. E isso não impediu dele ser o que ele é, por essência, Filho de Deus. Esse cansaço, a preocupação não impediu que ele fosse Filho de Deus, porque ele sabia a sua essência, ele sabia de onde ele veio. E a pergunta que eu faço para mim e para você: você sabe, ou quem é você como essência? Quem sou eu como essência? Eu sou Wagner, pai da Isabela, esposo da Jéssica, filho de Tadeu e de Maria? Não, isso não é minha essência. A minha essência, eu sou Wagner, filho de Deus, restaurado por Jesus Cristo. Quando eu sei a minha essência, quando eu sei de onde eu vim, as preocupações e o cansaço, eles não vão inundar meu coração. Quando nós sabemos de quem somos filhos, da onde viemos, nós sabemos aonde a nossa preocupação tem que estar, que é nos pés de Jesus. Quando nós reconhecemos quem é nosso Pai, quem é nosso Deus, nós sabemos que é lá que tem que estar as nossas preocupações, e não borbulhando aqui dentro, nos impedindo de viver os propósitos de Deus. O texto diz: vinde até mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É esse o texto. Quem conhece a essência, quem sabe a essência de onde veio, para onde vai, sabe que é nos pés dele, nos pés do nosso Criador, do Deus Pai, que é lá que deve estar a nossa preocupação. A pergunta que nós fazemos: a preocupação tem tomado conta da sua vida? A preocupação tem tomado conta da sua caminhada? A preocupação tem caminhado com você lado a lado, impedindo de viver grandes momentos com Deus? Ofuscando a sua visão, deixando passar grandes possibilidades de falar com Deus, ou de viver como Jesus? Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em terceiro e último lugar, o milagre se dá em uma nova perspectiva para o caminho daquele homem. Aqui nesse texto eu não vejo o milagre quando Jesus cura a lepra, mas eu vejo o milagre na nova perspectiva que Jesus deu a esse homem. Porque vocês devem conhecer, o leproso, ele era excluído da sociedade. Ele era excluído, ele não tinha, se entrasse um leproso por essa porta hoje, ele não poderia entrar. O leproso, ele era uma pessoa excluída da sociedade. E o grande milagre que Jesus faz na vida deste homem é dar uma nova perspectiva para ele. Qual que era essa perspectiva? Era estar novamente na sociedade. É o grande milagre esse. E quantas vezes nós se sentimos excluídos? Quantas vezes nós se sentimos excluídos? Assim como esse homem. Quantas vezes nós nos sentimos longe das pessoas, distante da comunhão? Estamos entrando à beira de uma depressão profunda, onde ninguém pode entrar, somente eu e minhas causas ali. Mas o grande milagre que Jesus quer fazer em nossas vidas é te dar uma nova perspectiva para a sua caminhada.
Jesus ressignificou a vida deste homem. Jesus ressignificou a caminhada desse homem. E nós, como discípulos, muitas vezes pessoas irão aparecer na nossa frente, pedindo apenas uma ressignificação para a vida dela. Pessoas que vão chegar em nossa vida, pessoas sem esperança nenhuma, pessoas sem perspectiva nenhuma de vida, tomadas pelo cansaço, pela aflição, pela angústia. E nós, como discípulos de Jesus, nós, através de uma oração, através de um abraço, através de um beijo no rosto, de um carinho, a partir daí que nós vamos também fazer grandes milagres. Porque um discípulo de Jesus, ele também faz milagres. O milagre é esse: ressignificar a vida das pessoas, amenizar o mal que nós sentimos, esse mal que nos preocupa. É o dever nosso como discípulos. Quantas pessoas caminham com você, ou moram com você, ou vivem com você, o qual precisam de uma nova ressignificação, não tem mais, não sonham mais, não tem mais perspectiva de vida. Para eles nada vai dar certo, vou levando, hoje, amanhã, se der certo amanhã, se não der, e aí vai caminhando, não sonha mais. Quantas pessoas estão ao seu lado assim? E o que você tem feito como discípulos de Jesus para fazer o milagre da ressignificação da vida dessa pessoa? Lembre-se, quando nós ressignificamos a vida de alguém, ou damos uma nova perspectiva, nós estamos quebrando ciclos de derrotas. Talvez uma pessoa que teve os seus avós, seus pais, que eram entregues na bebida, alcoólatras, talvez ele olhe para o seu passado e pense: não, eu também vou ser, porque meu avô era, meu pai era, então agora eu vou ser também. E vai para esse ciclo. Quantas pessoas você conhece assim? Ou talvez a avó, a mãe passou por situações complicadas do casamento, que não deu certo, separação, e aí a filha olha todo esse contexto e pensa: não, eu vou ser assim também, eu não tenho sorte, eu não vou ter sorte também, ou eu não vou conseguir um marido que vai ficar comigo pro resto da minha vida, porque o meu avô, minha mãe, a minha avó e minha mãe não conseguiram. O ciclo tem que ser quebrado, e o ciclo quebrado é através do milagre de Jesus, o milagre da ressignificação da vida. E a ressignificação não é tirar do caminho a pessoa, não é tirar aquela pessoa que está seguindo aqui, você tirar e pôr aqui só porque você está andando aqui, não. É você fazer ela olhar para aquele caminho que ela está andando, que ela está caminhando, e enxergar novas perspectivas. Isso é ressignificação. Porque às vezes nós queremos, como discípulos, pegar a pessoa: olha, vem aqui, não, venha comigo, onde aqui, na minha estradinha aqui, eu estou andando aqui, está certinho, siga comigo aqui. Mas o caminho dela é aqui. O milagre de Jesus vai ser feito aqui, neste caminho. Eu não queira que a pessoa seja igual a você, mas faça com que ela olhe para este caminho, que talvez está cheio de buraco, com rios enormes. Ela olhe para esse caminho e enxergue pontes, enxergue desvios, enxergue lugares de refúgio. Isso é ressignificação, é uma nova perspectiva de caminho. O milagre se deu aqui. Jesus dá essa nova perspectiva. E a pergunta que eu faço, para nós finalizarmos: você está cansado hoje? Está difícil? Está complicado sair de casa muitas vezes? Está complicado vir à igreja? Está difícil frequentar um pequeno grupo? Está difícil vir na escola dominical? Está difícil sentar para tomar um café com um amigo que não é crente? Esse cafezinho talvez seja a porta para você falar de Jesus para ele? Porém, Jesus nos ensina que quando temos foco e a certeza de quem somos, o cansaço não nos impede de aproveitar as oportunidades que temos de ressignificar vidas. O discípulo cansa. Porém, o desejo e o ímpeto de mostrar Jesus, que mudou as nossas vidas, é muito maior. É esse o papel de um discípulo. O cansaço bate na porta, sim.
Eu viajo há 4 anos para São Paulo, todo dia, vou e volto. Eu confesso para vocês que tem dia que eu vou pegar o cometa e dá vontade de não ir. Cansa. Enfrentar trânsito em São Paulo, 4 horas de trânsito muitas vezes, numa viagem de 1h15, cansa. Mas eu sei que o final disso é a vitória e a ressignificação. E você? Como é que você está? Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você. Ficar em pé. Talvez você ouviu todo esse sermão, essa prédica, e você deve estar pensando: ah, mas você não conhece minha vida, Wagner. Eu trabalho bastante. Então o meu desafio é que você converse com Deus e fale: Deus, realmente eu estou no caminho certo? Esse excesso de trabalho é saudável? É isso como discípulo que o Senhor deseja de mim? Feche teus olhos. Pai, diante da tua glória, vendo o teu filho Jesus, ó Pai, andando e caminhando com as pessoas, realizando milagres, servindo ao Senhor, vivendo o teu propósito, caminhando, ressignificando vidas. Nós olhamos para tudo isso, ó Pai, e vemos o quanto nós somos fracos, o quanto somos falhos, o quanto muitas vezes nós, Deus, deixamos que o cansaço, ó Pai, a preguiça, o desânimo batem em nossa porta e nós abrimos para que ela entre, e assim, isso tudo nos cega e nos deixa distante da multidão, distante de pessoas, distante de viver os propósitos do Senhor. Oh Senhor, talvez a semana foi cansativa para muitos aqui, Pai. Talvez a semana foi difícil para muitos aqui, para mim. Talvez o cansaço está aqui, ó Pai, agora. Mas em nome de Jesus, nosso pedido é que nós possamos olhar para a essência de nossas vidas, que é o nosso Criador, o Deus Pai, o Pai nosso. Que nós possamos olhar para esse Criador e dizer: Pai, eis-me aqui, como discípulos do Senhor, e eu quero seguir o nosso Mestre que é Jesus, e fazer grandes coisas para a honra e glória do Teu nome. Dá uma nova chance, Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém.